Revista Espírita, 1868, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1868, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 11, janeiro de 1868, número 1. Variedades. Estranha violação de sepultura. Estudo psicológico. O Observateur, de Avesnes, 20 de abril de 1867, relata o caso seguinte. Há 3 semanas um operário de Louvroio, chamado Magnan, de 23 anos, teve a infelicidade de perder sua mulher, atingida por uma doença do peito. O profundo pesar que sentiu logo foi aumentado pela morte do filho, que não sobreviveu à mãe senão alguns dias. Magnan falava sem cessar da esposa, não querendo acreditar que ela o tivesse deixado para sempre e imaginando que não tardaria a voltar. Era em vão que seus amigos buscavam consolá-lo, ele os repelia a todos e se fechava em sua aflição. Quinta-feira última, após muitas dificuldades, seus camaradas de oficina convenceram-no a acompanhar até a estrada de ferro um amigo comum, militar em licença que voltava ao seu regimento. Mas apenas chegado à estação, Magnan esquivou-se e voltou sozinho à cidade, ainda mais preocupado que de costume. Tomou num cabaré alguns copos de cerveja, que acabaram de perturbar, e foi nessas disposições que entrou em casa, por volta das 9 horas da noite. Achando-se só, o pensamento de que sua mulher não mais estava lá, o superexcitou ainda, e experimentou um desejo insuperável de a rever. Então tomou uma velha enxada e uma relha em mau estado, e foi ao cemitério, onde, a despeito da obscuridade e da chuva torrencial que caía no momento, logo começou a tirar a terra que cobria sua cara defunta. Somente depois de várias horas de trabalho sobre-humano conseguiu tirar o caixão da fossa. Só com as mãos e quebrando todas as unhas, arrancou a tampa. Depois, tomando nos braços o corpo de sua pobre companheira, levou-o para casa e o pôs no leito. Seriam, então, 3 horas da manhã, aproximadamente. Depois de ter feito um bom fogo, descobriu o rosto da morta. Em seguida, quase alegre, correu à casa da vizinha que a tinha amortalhado, para dizer que a sua mulher voltara, como ele havia predito. Sem dar a menor importância às palavras de Magnan, que, dizia ela, tinha visões, levantou-se e o acompanhou até a casa dele, a fim de o acalmar e fazê-lo deitar-se. Imagine-se a sua surpresa e o seu pavor, vendo o corpo exumado. O infeliz operário falava à morta como se ela pudesse escutá-lo e procurava com tocante tenacidade obter uma resposta, dando à sua voz uma doçura e toda a persuasão de que era capaz. Essa feição além do túmulo oferecia um doloroso espetáculo. Entretanto, a vizinha teve a presença de espírito de convencer o pobre alucinado a repor sua mulher no caixão, o que lhe prometeu, vendo o silêncio obstinado daquela que julgava ter chamado à vida. Foi sob a fé de tal promessa que ela voltou para casa, mais morta do que viva. Mas Magnan não se deu por vencido, foi despertar 2 vizinhos, que se levantaram, como a primeira, para tentar tranquilizar o infortunado. Como ela, passado o primeiro momento de estupefação, eles o compeliram a levar a morta para o cemitério. E desta vez, sem hesitar, tomou a mulher nos braços e voltou a depositá-la no caixão de onde havia tirado, recolocou-a na fossa e a recobriu com terra. A mulher de Magnan estava enterrada há 17 dias, não obstante, ainda se achava em perfeito estado de conservação, pois a expressão de seu rosto era exatamente a mesma do momento em que foi enterrada. Quando interrogaram Magnan no dia seguinte, ele pareceu não se lembrar do que havia feito nem do que se tinha passado algumas horas antes. Apenas disse que acreditava ter visto sua mulher durante a noite. Siècle, 29 de abril de 1867. Instruções sobre o fato precedente. Sociedade de Paris,
10 de maio de 1867. Médium, Sr. Morim, em sonambulismo espontâneo. Os fatos se mostram em toda parte, e tudo quanto se produz parece ter uma direção especial, que leva aos estudos espirituais. Observai bem, e a cada instante vereis coisas que, à primeira vista, parecem anomalias na vida humana, e cuja causa procurariam inutilmente em outro lugar que não fosse na vida espiritual. Sem dúvida, para muita gente são apenas fatos curiosos, nos quais não pensam mais, tão logo virada a página, mas outros pensam mais seriamente, procuram uma explicação e, à força de ver a vida espiritual erguer-se diante deles, serão mesmo obrigados a reconhecer que somente aí está a solução do que não podem compreender. Vós, que conheceis a vida espiritual, examinai bem os detalhes do fato que acaba de vos ser lido, e vede se ela não se mostra com evidência. Não penseis que os estudos que fazeis sobre esses assuntos de atualidade e outros sejam perdidos para as massas, porque, até agora, eles quase só vão aos espíritas, aos que já se acham convencidos. Não. Primeiro, ficai certos de que os escritos espíritas vão além dos adeptos. Há pessoas muito interessadas na questão para não se manterem a par de tudo o que fazeis e da marcha da doutrina. Sem que o pareça, a sociedade, que é o centro onde se elaboram os trabalhos, é um ponto de mira, e as soluções sábias e racionais que delas saem fazem refletir mais do que pensais. Mas dia virá em que esses mesmos escritos serão lidos, comentados, analisados publicamente, neles colherão a mão cheias os elementos sobre os quais devem assentar-se as novas ideias, porque aí encontrarão a verdade. Ainda uma vez, ficai convencidos de que nada do que fazeis está perdido, mesmo para o presente, e com mais forte razão para o futuro. Tudo é assunto de instrução para o homem que reflete. No fato que vos ocupa, vedes um homem possuindo suas faculdades intelectuais, suas forças materiais, e que parece, por um momento, completamente despojado das primeiras, pratica um ato que, à primeira vista, parece insensato. Pois bem, aí está um grande ensinamento. Isto aconteceu? Perguntaram algumas pessoas. O homem estava em estado de sonambulismo natural, ou sonhou. O espírito da mulher estava implicado nisto. Tais as perguntas que podem ser feitas a este respeito. Ora, o espírito da senhora Magnan esteve muito nesse negócio, e muito mais do que podiam supor os próprios espíritas. Se seguir o homem com atenção desde o momento da morte de sua mulher, ver-se-á que ele muda pouco a pouco, desde as primeiras horas da partida da esposa, vê-se o seu espírito tomar uma direção, que se acentua cada vez mais, para chegar ao ato de loucura da exumação do cadáver. Há neste ato outra coisa além do pesar, e, como ensina o livro dos Espíritos, como o ensinam todas as comunicações, não é na vida presente, e no passado que se deve buscar a causa. Não estamos aqui senão para realizar uma missão ou pagar uma dívida. No primeiro caso, realiza-se uma tarefa voluntária. No segundo, fazei a contrapartida dos sofrimentos que experimentais e tereis a causa desses sofrimentos. Quando a mulher morreu, lá ficou em espírito, e como a união dos fluidos espirituais e dos do corpo era difícil de romper, em razão da inferioridade do espírito, foi-lhe preciso certo tempo para retomar sua liberdade de ação, um novo trabalho para a assimilação dos fluidos. Depois, quando ela estava em condições, apoderou-se do corpo do homem e o possuiu. Eis, pois, aqui um verdadeiro caso de possessão. O homem não é mais ele, e notai, não é mais ele senão quando vem a noite. Seria preciso entrar em longas explicações para vos fazer compreender a causa desta singularidade, mas, em duas palavras, a mistura de certos fluidos, como em química de certos gases, não pode suportar o brilho da luz. Daí porque certos fenômenos espontâneos ocorrem mais vezes à noite do que de dia. Ela possui este homem, leva-o a fazer o que ela quer,
É ela quem o conduz ao cemitério para obrigar a fazer um trabalho sobre-humano e fazê-lo sofrer. E, no dia seguinte, quando perguntam ao homem o que se passou, ele fica estupefato e só se lembra de ter sonhado com a esposa. O sonho era realidade, ela tinha prometido voltar e voltou, ela voltará e o arrastará. Numa outra existência, foi cometido um crime. O que queria vingar-se deixou primeiro encanar-se e escolheu uma existência que, pondo em relação com ele, lhe permitia realizar sua vingança. Perguntareis por que essa permissão? Mas Deus nada concede que não seja justo e lógico. Uma quer se vingar, é preciso que tenha, como prova, ocasião de dominar seu desejo de vingança, e o outro deve sofrer a prova e pagar o que fez sofrer o primeiro. Aqui o caso é o mesmo, apenas, não estando terminados os fenômenos, não se estende mais por muito tempo, ainda existirá outra coisa. Ano 11, fevereiro de 1868, número 2. Votos de Ano Novo de um espírita de Leipzig. Um espírita de Leipzig mandou imprimir, em língua alemã, a seguinte mensagem, cuja tradução temos o prazer de dar. Meus votos e feliz ano novo a todos os espíritas e espiritualistas de Leipzig. Também a vós que vos chamais materialistas, porque só quereis conhecer a matéria, eu seria tentado a vos enviar os meus votos de felicidade, mas temo que considerareis isto como uma ousadia de um estranho, que não tem o direito de ser contado entre vós. É diferente com os espiritualistas, que estão no mesmo terreno que os espíritas, no que respeita à imortalidade da alma, à sua individualidade e ao seu estado feliz ou infeliz depois da morte. Os espiritualistas e os espíritas reconhecem em cada homem uma alma irmã da sua e, por isto, me dão o direito de lhes enviar meus votos. Uns e outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de passar e esperam que, sustentados por sua graça, tenham coragem para suportar a prova dos dias aziagos e a força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. A vós, caros espíritas, irmãos e irmãs conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebestes de Deus, para a vossa peregrinação terrena, um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé. E bem-aventurados os que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande números, é por isso que Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, o orgulho e o egoísmo, que tomam proporções cada vez maiores. Essa arma nova é a comunicação com os espíritos, por ela temos a fé, porque nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Reconhecemos, assim, a vaidade da felicidade terrestre, e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Disse Jesus aos seus discípulos, muitas coisas teria ainda a vos dizer, mas não o poderíeis suportar. Hoje, tendo a humanidade progredido, pode compreendê-las. Eis porque Deus nos deu a ciência do Espiritismo, e a prova de que a humanidade está madura para esta ciência, é que esta ciência existe. É inútil negar e zombar, como outrora era inútil negar e zombar dos fatos adiantados por Copérnico e Galileu. Então esses fatos eram tão pouco conhecidos quanto são agora os do mundo dos espíritos. Como outrora, os primeiros opositores são os sábios, até o dia em que, vendo-se isolados, reconhecerão humildemente que as novas descobertas, como o vapor, a eletricidade e o magnetismo, que outrora eram desconhecidos, não são a última palavra das leis da natureza. Serão responsáveis perante as gerações futuras por não terem acolhido a ciência nova como uma irmã das outras, e por tê-la repelido como loucura. É verdade que ela não ensina nada de novo proclamando a vida da alma, pois o Cristo já falou dela. Mas o Espiritismo levanta todas as dúvidas e lança uma nova luz sobre esta questão. Entretanto, guardemo-nos de considerar como inúteis os ensinamentos do cristianismo, e de os crer substituídos pelo Espiritismo. Ao contrário, fortifiquemo-nos na fonte das verdades cristãs,
para as quais o espiritismo não é senão um novo facho, a fim de que nossa inteligência e nosso orgulho não nos desencaminhem. O espiritismo nos ensina, antes de qualquer coisa, que sem o amor e a caridade, não há felicidade, isto é, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Apoiando-se nesta verdade cristã, ele abre o caminho para a realização desta palavra do Cristo, um só rebanho e um só pastor. Assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que, aos meus votos pelo ano novo, eu ainda junte esta prece, que jamais abuseis do poder de comunicação com o mundo espiritual. Não esqueçamos que, conforme a lei sobre a qual repousam nossas relações com os espíritos, os maus não estão excluídos das comunicações. Se é difícil constatar a identidade de um espírito que não conhecemos, é fácil distinguir os bons dos maus. Estes podem ocultar-se sob a máscara da hipocrisia, mas um bom espírita sempre os reconhece. Eis porque não devemos ocupar-nos dessas coisas levianamente, porque podemos nos tornar joguete de espíritos maus, embora inteligentes, como por vezes são encontrados no mundo dos encarnados. Se compararmos nossas comunicações com as que são obtidas nas reuniões dos espíritas fervorosos e sinceros, logo saberemos reconhecer se estamos no bom caminho. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho e a razão humana. O meio de se preservar dos espíritos maus é, primeiramente, fazer uma prece sincera a Deus. Em segundo lugar, jamais empregar o espiritismo para as coisas materiais. Os espíritos maus estão sempre prontos a satisfazer a todos os pedidos e, por vezes, se dizem coisas justas, geralmente enganam com intenção ou por ignorância, porque os espíritos inferiores não sabem mais do que sabiam na sua existência terrestre. Os espíritos bons, ao contrário, nos ajudam em nossos esforços a nos melhorarmos e nos dão a conhecer a vida espiritual, a fim de que possamos assimilá-la à nossa. Tal o objetivo para onde devem tender todos os espíritas sinceros. Adolf, Conde Poninsky. Leipzig, 1º de janeiro de 1868. Ano 11, março de 1868, número 3. Flageolete. Espírito mistificador. O fato seguinte nos é relatado por um dos nossos correspondentes de Maine-et-Loire, o Sr. Dr. Champinelf. Embora em si mesmo o fato não saia do círculo dos fenômenos conhecidos de manifestações físicas, é instrutivo no sentido de provar, uma vez mais, a diversidade dos tipos que se encontram no mundo invisível, e que, aí entrando, certos espíritos não se despojam imediatamente de seu caráter. É o que se ignorava, antes que o espiritismo nos tivesse posto em relação com os habitantes desse mundo. Eis o relato que nos é dirigido. Permiti-me vos dar a conhecer um fato bastante curioso, não de um transporte, mas de uma subtração por um espírito, produzida há 8 dias em nosso meio. Há um espírito, frequentador do nosso grupo de Salmoura há vários anos, que, desde algum tempo, se fez ainda mais familiar do nosso grupo de vernantes. Disse chamar-se Flageolete, mas nosso médium, pelo qual se fez reconhecer, e que, com efeito, o conheceu quando vivia neste mundo, nos disse que ele tinha o nome de Biron, violinista, muito corajoso, boêmio, correndo tabernas onde fazia dançar. É um espírito leviano, mistificador, mas não é mau. Assim, Flageolete instalou-se em casa de meu irmão, onde ocorrem nossas sessões. E os almoços e jantares são alegrados pelas áreas tocadas, que lhe pedem ou não, feliz quando os copos e os pratos não são derrubados por seus gracejos deveras escandalosos. Há 8 dias meu irmão, que fuma bastante, tinha, como de ordinário, sua tabaqueira ao seu lado, sobre a mesa e, como também de costume, Flageolete assistia ao jantar de família. Após algumas áreas e marchas, o espírito se pôs a tocar a área, tenho bom tabaco em minha tabaqueira. Nesse momento meu irmão procurou a sua,
que não estava mais ao seu lado, relanceou o olhar em torno de si, remexeu os bolsos, nada. A mesma área continua com mais animação. Ele se levanta, explora a mesinha da chaminé, os móveis, leva as investigações até os cômodos vizinhos e a área da tabaqueira, cantada com mais vigor, o persegue com redobrada zombaria, à medida que ele se afasta e se anima em suas buscas. Se aproxima da chaminé, as batidas tornam-se mais fortes e mais precipitadas. Enfim o procurador, irritado com essa harmonia impiedosa, pensa em Flageolete e lhe diz: foste tu que pegaste minha tabaqueira? Sim. Queres-me devolver? Sim. Pois bem. Fala. Tomaram um alfabeto e um lápis e o espírito dita: eu a pus no fogo. Remexem as cinzas muito quentes e ali encontram, no fundo da lareira, a tabaqueira, cujo pó estava calcinado. Todos os dias há alguma surpresa de sua parte ou algum truque à sua maneira. Há 3 dias ele nos deu a conhecer o conteúdo de um cesto bem amarrado, que acabava de chegar. Ontem à noite, era uma nova malícia contra meu irmão. Este, durante o dia, entrando em casa procura o boneco e usa no interior e, não encontrando, decide não pensar mais no caso. À noite, Flageolete, sem dúvida aborrecido de tocar suas áreas sem que lhe dessem atenção, e sem que pensassem em o interrogar, pediu para escrever. Pusemo-nos à sua disposição e ele ditou: eu surrupiei teu barrete. Queres dizer onde está? Sim. Onde o colocaste? Eu o dei a Napoleão. Persuadidos de que era uma brincadeira do espírito, perguntamos: qual? O teu. Desde alguns anos há uma estátua de Napoleão I, de médio porte, na sala onde se realizam as nossas sessões. Dirigimos-nos para a estátua, lâmpada na mão, e encontramos o boné desaparecido, que recobria o pequeno chapéu histórico. Observação: tudo, no espiritismo, é assunto de estudo para o observador sério. Fatos aparentemente insignificantes têm sua causa e esta causa pode ligar-se aos mais importantes princípios. As grandes leis da natureza não se revelam no menor inseto, como no animal gigantesco. No grão de areia que cai, como no movimento dos astros. O botânico despreza uma flor porque é humilde e sem brilho. Dá-se o mesmo na ordem moral, onde tudo tem o seu valor filosófico. Como na ordem física tudo tem o seu valor científico. Enquanto certas pessoas não verão no fato acima relatado senão uma coisa curiosa, divertida, um assunto de distração, outros aí verão uma aplicação da lei que rege a marcha progressiva dos seres inteligentes e colherão um ensinamento. Sendo o mundo invisível um meio onde fatalmente desemboca a humanidade, nada do que pode ajudar a torná-lo conhecido poderia ser indiferente. O mundo corporal e o mundo espiritual, desaguando incessantemente um no outro, pelas mortes e pelos nascimentos, se explicam um pelo outro. Eis uma das grandes leis reveladas pelo Espiritismo. O caráter desse espírito não é o de uma criança travessa. Entretanto, em vida era um homem feito e mesmo de certa idade. Então alguns espíritos retornariam crianças. Não, o espírito realmente adulto não volta atrás, como o rio não remonta à sua fonte. Mas a idade do corpo não é absolutamente um índice da idade do espírito. Como é necessário que todos os espíritos que se encarnam passem pela infância corporal, resulta que em corpos de crianças se encontram, forçosamente, espíritos adiantados. Ora, se esses espíritos morrem prematuramente, revelam sua superioridade desde que se despojaram de seu envoltório. Pela mesma razão, um espírito jovem, espiritualmente falando, não podendo chegar à maturidade no curso de uma existência, que é menos que uma hora em relação à vida do espírito, um corpo adulto pode encerrar um espírito criança, pelo caráter e pelo desenvolvimento moral. Flageolete pertencia incontestavelmente a esta última categoria de espíritos. Avançará mais rapidamente que outros, porque apenas tem em si a leviandade, e no fundo não é mau. O meio sério no qual se manifesta,
O contato de homens esclarecidos amadurecerão suas ideias. Sua educação é uma tarefa que lhes incumbe, ao passo que nada ganharia com pessoas fúteis, que se teriam divertido com suas facécias, como com as de um palhaço. Ano 11, abril de 1868, número 4. O fim do mundo em 1911. O fim do mundo em 1911, tal é o título de uma pequena brochura em 58 páginas, espalhada em Lyon com profusão e que se acha naquela cidade na livraria Josserand, Place Bellecour, número 3. As considerações tiradas da concordância do estado atual das coisas com sinais precursores anunciados no Evangelho, o autor acrescenta, conforme uma outra profecia, um cálculo cabalístico que fixa o fim do mundo para o ano 1911, nem mais, nem menos, isto é, dentro de 43 anos. De sorte que, entre os vivos de hoje, mais de um será testemunha dessa grande catástrofe. Ora, aqui não se trata de uma figura, é o fim bem real, o aniquilamento da Terra, a dispersão de seus elementos e a destruição completa de seus habitantes. É lamentável que a maneira por que se realizará este acontecimento não seja indicada, mas também é preciso deixar alguma coisa sem avisar. Será precedido pelo reino do Anticristo. Segundo os mesmos cálculos, que não foram feitos por Arago, esse personagem nasceu em 1855 e deve viver 55 anos e meio, e como sua morte deve marcar o fim dos tempos, isto nos leva justo a 1911, a menos que tenha havido algum erro de cálculo, como para 1840. Com efeito, a gente se lembra de que o fim do mundo também tinha sido predito para o ano de 1840. Acreditavam com tanta certeza, que tinha sido pregado nas igrejas, e o vimos anunciado em certos catecismos de Paris às crianças da primeira comunhão, o que não deixou de impressionar deploravelmente alguns cérebros jovens. Como o melhor meio de salvar sua alma sempre foi dar dinheiro, despojar-se dos bens deste mundo, que são uma causa de perdição, foram feitas coletas e doações com este objetivo. Mas o espírito do mal se insinua por toda parte neste século de racionalistas e impele aos piores pensamentos. Ouvimos, com os próprios ouvidos, alunos de catecismo fazendo esta reflexão: se, diziam eles, o fim do mundo chega no próximo ano, como nos asseguram, será tanto para os padres quanto para os outros, então para que lhes servirá o dinheiro que pedem? Na verdade não há mais crianças, mas meninos terríveis. Sucederá o mesmo com o ano de 1911. A brochura em questão nos dá um meio certo de nos assegurarmos disto, é o retrato do Anticristo, pelo qual será fácil reconhecer o original, é bastante característico para que possa haver engano. É traçado por um célebre profeta alemão, Hauser, nascido em 1613, e que escreveu um comentário sobre o Apocalipse. Segundo Hauser, o Apocalipse não é senão a história completa da Igreja Católica, desde o seu nascimento até o fim do mundo, história que ele divide em 7 épocas, figuradas, diz ele, pelas 7 igrejas, às quais se dirige São João. Eis alguns dos traços mais característicos do Anticristo e dos acontecimentos que devem preceder a sua vinda. Tocamos neste momento o fim da 5ª época. É então que sucederão essas espantosas desgraças anunciadas no Apocalipse, capítulo 20. A peste, a guerra, a fome, os terremotos farão vítimas inumeráveis. Todos os povos se levantarão uns contra os outros, a guerra será geral na Europa, mas o incêndio rebentará primeiro na Alemanha. Depois destas guerras formidáveis, que ensanguentarão o mundo inteiro, o protestantismo desaparecerá para sempre e o império dos turcos se desmoronará. Será o começo da 6ª idade. Os povos, esgotados por esses combates mortais, apavorados pelos horríveis flagelos, que marcarão o fim da 5ª época, voltarão ao culto do verdadeiro Deus. Saindo vitoriosa das lutas sem número que terá sustentado contra as heresias,
a indiferença e a corrupção geral, a religião do Cristo reflorescerá mais brilhante que nunca. Jamais a Igreja Católica terá tido um triunfo tão espetacular. Seus ministros, modelos de todas as virtudes, percorrerão o mundo para fazer ouvir os homens a palavra de Deus. Mas esse triunfo da religião será de curta duração. O vício, abatido mas não aniquilado, pouco a pouco erguerá a cabeça, e logo a corrupção, fazendo rápidos progressos, invadirá novamente todas as classes da sociedade, e se introduzirá até no santuário. É então que se verá a abominação da desolação, anunciada pelo profeta. O mundo inteiro não será mais que uma imensa sentina de vícios e de crimes de toda a sorte. Assim terminará a sexta idade. Então virá à terra aquele que os profetas e os pais da igreja designaram sob o nome de Anticristo. Pobre e desconhecido, viverá uma vida miserável durante sua infância e a primeira juventude. Educado por seu pai no estudo das ciências ocultas, a elas se aplicará com furor e fará rápidos progressos. Dotado de inteligência pouco comum, de um espírito ardente e resoluto e de um caráter de ferro, mostrará, desde o berço, as mais violentas paixões. Reconhecendo nesse menino as temíveis qualidades daquele que deve um dia secundá-lo tão ardentemente em sua luta contra o gênero humano, Satã estremecerá de alegria e, pouco a pouco, lhe comunicará todo o seu poder. Todos os que dele se aproximarem ficarão maravilhados com seus discursos e ações. Encará-lo-ão como um menino predestinado a grandes coisas, e dirão que a mão do Senhor estendeu-se sobre ele para o proteger e conduzir. Pouco a pouco, ajudado pelo renome, e aumentando ainda as maravilhas atribuídas ao jovem chefe, o número de seus sectários tornar-se-á rapidamente muito considerável. Logo se vendo a testa de um verdadeiro exército, composto de homens devotados até a morte, ele não hesitará mais em tomar o título de rei. Durante algum tempo ocupar-se-á em organizar o seu poder e pôr um pouco de ordem entre os seus novos súditos, mas nada negligenciando para lhes aumentar o número. Não tendo nome de família, tomará o nome de Cristo, que os judeus já lhe terão dado. Crescendo sua ambição com a fortuna, formará, no seu orgulho, o desígnio de conquistar toda a terra e submeter todos os povos às suas leis. Em alguns dias o anticristo reunirá um exército imenso e ver-se-á esse novo Átila engolir a Europa sob as ondas de suas hordas bárbaras. Os exércitos inimigos, feridos de pavor à vista dos numerosos prodígios que lhe fará, deixar-se-ão dispersar e aniquilar, sem mesmo tentar combater. 3 grandes reinos serão conquistados sem qualquer resistência. Seus soberanos espiarão nos mais cruéis suplícios sua recusa submissão, e os povos vencidos serão entregues sem piedade a todos os furores de uma soldadesca desenfreada. Terrificadas ao saber dessas bárbaras vinganças, as outras nações imediatamente se submeterão. Então a terra inteira não formará mais que um só e vasto reino, que o anticristo governará seu talante. Fará reconstruir, com uma magnificência inaudita, a cidade de Jerusalém, e dela fará a sede de seu império. Arrastado por seu fatal destino, ele fará todos os esforços por destruir todas as religiões, sobretudo a religião católica. Sobre os escombros do antigo culto, reconstruirá o edifício de um culto novo, do qual será, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e o ídolo. Esta nova religião terá os seus defensores e os seus sacerdotes em toda parte. Um dos mais encarniçados e mais terríveis, aquele que São João designou nos versículos 11, 12 e 13 do capítulo 13, como a besta de 2 chifres, semelhantes aos do cordeiro, será o grande apóstata. Os alzeiros chamam assim porque será um dos primeiros a renunciar ao cristianismo para se dedicar com furor ao culto do anticristo. Nessa época reinará sobre o trono de São Pedro um pontífice santo, com o nome de Pedro. Ferido de dor à vista dessas desgraças horrendas, e prevendo os perigos terríveis que correrão os fiéis,
Enviará toda a cristandade santas exortações para premunir cada um contra as seduções do anticristo, cuja perfídia desvendará claramente. Furioso por essa resistência aberta e pela imensa influência do Santo Padre, o grande apóstata entrará em Roma à frente de um exército e, com as próprias mãos, matará o último sucessor de Pedro nos degraus do altar. Por toda parte as igrejas serão invadidas, os santuários violados, os objetos do culto profanados. Os livros santos serão queimados, a cruz e todos os símbolos de nossa augusta religião serão pisados e arrastados no pó. Os quadros e as estátuas expostos à veneração dos fiéis serão derrubados, em seu lugar elevar-se-á a estátua maldita do anticristo. E essa estátua falará, diz o profeta. E ver-se-ão homens instruídos e eloquentes pregando a idolatria de um novo gênero e, numa linguagem brilhante e imaginosa, exaltando os louvores daquele cuja estátua fala e faz milagres. Para ferir os olhos da multidão e subjugar as massas, o anticristo realizará prodígios admiráveis. Transportará montanhas, andará sobre as águas e se elevará nos ares, tudo brilhante de glória. Fará aparecer em vários sóis simultaneamente, ou mergulhará a terra na mais completa escuridão. A sua voz, o raio cairá do céu, os rios suspenderão seu curso, as muralhas desabarão. Tornando-se invisível à vontade, irá de um lugar a outro com incrível rapidez e se mostrará em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, como vimos, animará a sua imagem e lhe comunicará uma parte de seu poder. Mas, em sua maioria, esses prodígios não passarão de ilusões de óptica e o resultado de uma fantasmagoria diabólica. Não serão verdadeiros milagres, porque Satã, com toda a sua força, não poderia mudar as leis da natureza. Observação: se não são milagres, na acepção rigorosa da palavra, não sabemos a que se pode dar esse nome, e se são, em sua maioria, ilusões de óptica, essas ilusões se afastam singularmente das leis da natureza, e elas próprias seriam milagres, porquanto jamais se viu o raio cair e as muralhas desabarem por efeitos de óptica. O que ressalta de mais claro dessa explicação é a dificuldade em distinguir os verdadeiros milagres dos falsos, e de fazer, nos efeitos dessa natureza, a parte dos santos e a do diabo. Ao mesmo tempo que ferirá todos os espíritos de espanto e admiração, o anticristo, para ganhar todos os corações, exibirá todas as aparências da mais austera virtude. Enquanto se entrega a mais vergonhosa devassidão no fundo do seu palácio, aparentará temperança e caridade. Prodigalizando ouro e prata em seu redor, fará grandes bens aos pobres e não haverá em toda parte senão concertos e louvores por sua beneficência e sua caridade. Vê-lo-ão cada dia passar horas inteiras em prece no seu templo. Numa palavra, ele se cobrirá com o manto da hipocrisia com tanta habilidade, que mesmo seus mais fiéis servidores serão persuadidos de sua virtude e de sua santidade. Entretanto, o Senhor não deixará seus filhos sem defesa e sem socorro durante esses tempos de provação. Enoque e Elias voltarão à terra para pregar a palavra de Deus, sustentar a coragem dos fiéis e desmascarar as imposturas dos falsos profetas. Durante 1260 dias, ou 3 anos e meio, percorrerão o mundo, exortando todos os homens a fazer penitência e a voltar ao culto de Jesus Cristo. Oporão verdadeiros milagres aos pretensos prodígios do anticristo e de seus apóstolos. Mas, depois de terem acabado seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o anticristo, lhes fará a guerra, os vencerá e os matará. Observação: não se poderia afirmar mais claramente a reencarnação. Não é aqui uma aparência, uma ilusão de óptica, é bem a reencarnação em carne e osso, pois os 2 profetas são mortos. Então o orgulho do anticristo não conhecerá mais limites. Orgulhoso da vitória que acaba de conquistar sobre os 2 profetas que afrontavam tão impunemente o seu poder há 3 anos e meio, mandará construir um trono magnífico no Monte das Oliveiras e lá,
cercado de uma legião de demônios transformados em anjos de luz, far-se-á adorar pela imensa multidão que será reunida para gozar de seu triunfo. Mas, chegado o 25º dia, o corpo dos dois profetas, animado pelo sopro de Deus, ressuscitará e eles subirão ao céu, brilhantes de glória, à vista da multidão espantada. Enseguecido pela cólera e pelo ódio, o anticristo anunciará que vai subir ao céu para buscar os seus inimigos e os precipitar na terra. Com efeito, partindo nas asas dos demônios que o cercam, ele se elevará nos ares, mas nesse momento o céu se abrirá e o Filho do Homem aparecerá sobre uma nuvem luminosa. O anticristo será precipitado do céu com seu cortejo de demônios e, fendendo-se à terra, descerá vivo para o inferno. Então o fim do mundo estará próximo. Não se escoarão mais anos, nem meses, mas poucos dias, último termo dado aos homens para fazer penitência. Os prodígios mais assustadores se sucederão sem parar, até que o mundo inteiro pereça numa imensa perturbação. Eis o que anuncia Osauzier, e isto não é senão a explicação do que está contido no Apocalipse, é a doutrina de todos os pais da Igreja, encerrada no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Observação: assim, pois, acabará o mundo. Não é o sonho de um homem, é a doutrina de todos os pais, que são a luz da Igreja. Aqueles de nossos leitores que apenas têm uma vaga ideia do anticristo nos agradecerão, porque fizemos que o conhecessem com alguns detalhes, conforme as autoridades competentes. Se não há senão 43 anos à sua frente, não tardaremos a ver esse reino maravilhoso. Por esses sinais reconheceremos a aproximação da data fatal. O que há de estranho nesse relato é a obliteração do poder de Deus e de sua Igreja diante do anticristo. Com efeito, após um triunfo de curta duração, a Igreja sucumbe novamente para não mais se erguer. A fé de seus ministros não é bastante grande para impedir a corrupção de introduzir-se até no santuário. Não é uma confissão ingênua de fraqueza e de impotência. São coisas que se pode pensar, mas é inabilidade de gritar de cima dos telhados. Teria sido deveras surpreendente que o Espiritismo não tivesse encontrado lugar nessa predição. Com efeito, ele aí está indicado como um dos sinais dos tempos. E eis em que termos. Não é mais Osauzier quem fala, é o autor da brochura, mas eis que esses ruídos se precisam, que esses terrores, que parecem quiméricos, tomam consistência e se formulam claramente. O fim do mundo se aproxima, gritam de todos os lados. Na Europa, nos países católicos, recordam-se as velhas profecias que, todas, anunciam esse grande acontecimento para a nossa época. Não são senão os espíritos batedores que dão o alarme. Abre o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e lede na primeira página, nos prolegômenos, as palavras seguintes: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Observação: não vemos que anunciar a regeneração da humanidade seja anunciar o seu fim. Estas duas ideias se contradizem. Os espíritos, em vez de darem o alarme, vêm trazer a esperança. Logo de começo o profeta Joel nos diz: naqueles tempos a magia cobrirá toda a terra. E ver-se-ão até crianças de peito fazendo coisas extraordinárias e discursando como pessoas grandes. O Espiritismo, esta magia do século XIX, invadiu o mundo. Há apenas alguns anos, na América, na Inglaterra, na França, fenômenos admiráveis, inauditos, excitaram a curiosidade geral. Móveis inertes, animando-se à vontade dos operadores, entregavam-se às mais fantásticas evoluções, e respondiam sem hesitação às perguntas que lhes dirigiam. Buscou-se qual podia ser a causa inteligente desses efeitos inteligentes. As mesas responderam: são espíritos, as almas dos homens que a morte levou, que vêm comunicar-se com os vivos.
Novos fenômenos se produziram. Ouviram-se como que golpes batidos nos móveis, nas paredes das casas, viam-se objetos, movendo-se espontaneamente, ouviam-se vozes, sinfonias, viram-se mesmo aparições de pessoas mortas há muito tempo. Os prodígios se multiplicavam. Era preciso querer para ver, era preciso ver para ficar convencido. Em breve uma nova religião se organizou. Interrogados, os próprios espíritos redigiram um código de sua nova doutrina. Foi, é preciso confessar, um sistema filosófico admiravelmente bem combinado sob todos os aspectos. Jamais o mais hábil sofista soube tão bem disfarçar a mentira e o paradoxo. Não podendo, sem desvendar sua origem e despertar suspeitas, quebrar de um golpe as ideias de Deus e de virtude, os espíritos começam reconhecendo altamente a existência de Deus, a necessidade desta virtude, mas fazem tão pouca diferença entre a sorte dos justos e a dos maus, que se é forçosamente levado, por essas crenças, a satisfazer a todas as suas paixões e a buscar na morte um refúgio contra a infelicidade. O crime e o suicídio são as duas consequências fatais desses princípios que, à primeira vista, parecem marcados por uma moral tão bela e tão pura. Para explicar a anomalia dessas comunicações de além-túmulo, os espíritos não puderam deixar de anunciar, como vimos, que os tempos marcados pela providência tinham chegado, mas, não querendo falar do fim do mundo, o que absolutamente não entrava em seu sistema, acrescentaram, para a regeneração universal da humanidade. Observação: por uma singular coincidência, no mesmo dia, 24 de fevereiro, em que nos chegou essa brochura, que nos era enviada por um de nossos correspondentes de Lyon, e no momento que líamos estes últimos parágrafos, recebemos das cercanias de Boulogne-sur-Mer uma carta, da qual extraímos as seguintes passagens. É do fundo de um vale obscuro da Boulonnais que vos chegam estas poucas palavras, reflexos de uma existência sofredora, porque o Espiritismo penetra por toda parte, para espalhar a luz e as consolações. Pessoalmente, quanto alívio não lhe devo, bem como a vós, Senhor, que sois o seu dispensador. Nascido de pais muito pobres, carregados de 8 filhos, dos quais sou o mais velho, aí. Até agora não ganhei meu pão, embora tenha 29 anos, pela debilidade de minha constituição. Juntai isto uma propensão inata ao orgulho, à vaidade, à violência, etc., e julgai o que tive de suportar de males, na minha miserável condição, antes que o Espiritismo tivesse vindo explicar-me o enigma de meu destino. Cheguei a tal ponto que resolvi suicidar-me. Para este fim, para acalmar as minhas apreensões e as censuras de minha consciência, eu me tinha dito, na minha fé de católico, ferir-me-ei com um golpe que, embora mortal, não me fará morrer instantaneamente e me deixará dispor de alguns instantes de vida, suficientes para que eu tenha a possibilidade de me confessar, comungar e manifestar o meu arrependimento, numa palavra, de me pôr em condições de me assegurar uma vida ditosa no outro mundo, escapando aos males deste. Meu raciocínio era muito absurdo, não acha, Senhor? E, contudo, não era consequente com o dogma que nos afirma que todo pecado, todo crime mesmo, é apagado pela simples confissão feita a um sacerdote que dá a absolvição. Agora, graças ao conhecimento do Espiritismo, semelhantes ideias estão para sempre banidas do meu pensamento. Entretanto, quanta imperfeição ainda me resta a despojar. Assim, o Espiritismo impediu um ato, um crime que teria sido cometido, não na ausência de toda a fé, mas antes, diz a pessoa, pela consequência mesma de sua fé católica. Neste caso, qual foi a mais poderosa para impedir o mal? Esse rapaz será danado por ter seguido o impulso do Espiritismo, obra do demônio, segundo o autor da brochura, ou teria sido salvo, suicidando-se, por ter recebido, antes de morrer, a absolvição de um sacerdote. Que o autor da brochura, com a mão na consciência, responda a esta pergunta.
Tendo sido lidos os fragmentos acima na Sociedade de Paris, o nosso antigo colega Gilbert veio dar, espontaneamente, sobre o assunto, a comunicação seguinte, por um médium em sonambulismo espiritual. Sociedade de Paris, 28 de fevereiro, médium, Sr. Morim. Eu passava, quando o eco me trouxe a vibração de uma imensa gargalhada. Prestei atenção e, tendo reconhecido o ruído do riso dos encanados e dos desencanados, me disse, sem dúvida coisa interessante, vamos ver. E eu não acreditava, senhores, ter o prazer de vir passar a noite junto de vós. Contudo, estou feliz por isto, crede bem, porque sei toda a simpatia que conservastes por vosso antigo colega. Assim, aproximei-me e os ruídos da terra me chegaram mais distintos. O fim do mundo. Exclamavam, o fim do mundo. Oh! Meu Deus, me disse eu, se é o fim do mundo, em que se vão tornar? A voz de vosso presidente e meu amigo, chegando até mim, compreendi que vos li algumas passagens de uma brochura na qual se anuncia o fim do mundo como muito próximo. O assunto interessou-me, escutei atentamente e, após ter refletido maduramente, venho, como autor da brochura, dizer-vos, sim, senhores, o fim do mundo está próximo. Oh! Não vos assusteis, senhoras, porque é preciso estar bem perto para o tocar, e quando o tocardes o vereis. Esperando, se me permitis, vou dar-vos minha apreciação sobre esta palavra, espantalho dos cérebros fracos e, também, dos espíritos fracos, porque, sabei-o, se o temor do fim do mundo aterroriza os seres pusilânimes do vosso mundo, fere igualmente de terror os seres atrasados da erraticidade. Todos os que não estão desmaterializados, isto é, que, embora espíritos, vivem mais materialmente que espiritualmente, se apavoram à ideia do fim do mundo, porque compreendem, por esta palavra, a destruição da matéria. Não vos admireis, pois, de que essa ideia emocione certos espíritos, que não saberiam em que se tornar, se a Terra não existisse mais, porquanto a Terra ainda é o seu mundo, o seu ponto de apoio. Por mim, me disse, sim, o fim do mundo está próximo, está aí, eu vejo, o toco. Está próximo para os que, malgrado seu, trabalham para precipitar o seu advento. Sim, o fim do mundo está próximo, mas, o fim de que mundo? Será o fim do mundo da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência e pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, de tudo que é vil e rebaixa o homem, numa palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos, que são o triste apanágio do vosso mundo. Esse fim do mundo, essa grande catástrofe que todas as religiões concordam em prever, é o que elas entendem. Ao contrário, não se deve ver a realização dos altos destinos da humanidade. E se refletirmos em tudo o que se passa em torno de nós, esses sinais precursores não serão o sinal do começo de um outro mundo, isto é, de um outro mundo moral, em vez da destruição do mundo material. Sim, senhores, um período de depuração terrestre termina neste momento, um outro vai começar. Tudo concorre para o fim do velho mundo, e os que se esforçam por sustentá-lo trabalham energicamente, sem o querer, para sua destruição. Sim, o fim do mundo está próximo para eles, pressentem-no e se apavoram, crede bem, mais que do fim do mundo terrestre, porque é o fim de sua dominação, de sua preponderância, a que se apegam mais do que a qualquer outra coisa, e isto não será, em relação a eles, a vingança de Deus, pois Deus não se vinga, mas a justa recompensa de seus atos. Como vós, os espíritos são filhos de suas obras, se são bons, é porque trabalharam para o ser, se são maus, não é porque tenham trabalhado para o ser, mas porque não trabalharam para se tornarem bons. Amigos, o fim do mundo está próximo e vos convido vivamente a tomar boa nota desta previsão. Ele está tanto mais próximo quanto já se trabalha para o reconstruir.
A sábia previdência daquele a quem nada escapa, quer que tudo se construa, antes que tudo seja destruído, e quando o edifício novo for concluído, quando a cumeira estiver coberta, então é que desabará o antigo, cairá por si mesmo, de sorte que entre o mundo novo e o velho não haverá solução de continuidade. É assim que se deve entender o fim do mundo, que já pressagiam tantos sinais precursores. E quais serão os poderosos obreiros para esta grande transformação? Sois vós, senhoras, sois vós, senhoritas, com o auxílio da dupla alavanca da instrução e do espiritismo. Na mulher na qual o espiritismo penetrou, há mais que uma mulher, há um trabalhador espiritual. Nesse estado, tudo trabalhando por ela, a mulher trabalha ainda muito mais que o homem na edificação do monumento, porque, quando ela conhecer todos os recursos do espiritismo e dele souber servir-se, a maior parte da obra por ela estará feita. Amamentando o corpo de seu filho, também poderá alimentar o seu espírito, e que melhor ferreiro do que o filho de um ferreiro, aprendiz de seu pai. Assim o menino sugará, ao crescer, o leite da espiritualidade, e quando tiverdes espíritas, filhos de espíritas e pais de espíritas, o fim do mundo, tal qual o compreendemos, não estará realizado. Depois disto, admirai-vos de que o espiritismo seja um espantalho para tudo que se prende ao velho mundo, e do encaniçamento com que procuram sufocá-lo em seu berço. Jobard. Ano 11, maio de 1868, número 5. Educação de além-túmulo. Escrevem-nos de Caém. Uma mãe e suas 3 filhas, querendo estudar a doutrina espírita, não podiam ler 2 páginas sem sentir um mal-estar, de que não se davam conta. Um dia encontrei-me em casa dessas senhoras com uma jovem médium, sonâmbula muito lúcida. Esta adormeceu espontaneamente e viu perto de si um espírito que reconheceu como Abade Hele, antigo cura do lugar, morto há uns 10 anos. P. Sois vós, senhor cura, que impedis a esta família de ler. Resp. Sim, sou eu. Velo incessantemente sobre o rebanho confiado aos meus cuidados. Há muito tempo que vos vejo querer instruir minhas penitentes em vossa triste doutrina. Quem vos deu o direito de ensinar? Fizestes estudos para isto. P. Dizei-me, senhor Abade, estais no céu? Resp. Não, não sou bastante puro para ver a Deus. P. Então estás nas chamas do purgatório. Resp. Não, pois não sofro. P. Vistes o inferno? Resp. Fazeis-me tremer. Vós me perturbais. Não posso vos responder, porque talvez me digais que devo estar numa destas 3 coisas. Tremo ao pensar no que dizeis e, contudo, sou atraído para vós pela lógica de vossos raciocínios. Voltarei e discutirei convosco. Com efeito, ele voltou muitas vezes. Discutimos e ele compreendeu tão bem que o entusiasmo ganhou. Ultimamente exclamava, sim, agora sou espírita, dizei-o a todos os que ensinam. Ah! Como gostaria que compreendessem Deus como este anjo me fez conhecer. Falava de Carita, que tinha vindo a nós, e diante da qual ele caiu de joelhos, dizendo que não era um espírito, mas um anjo. Desde esse momento ele tomou por missão instruir os que pretendem instruir os outros. Nosso correspondente acrescenta o seguinte fato: entre os espíritos que vêm ao nosso círculo, tivemos o Dr. X, que se apodera do nosso médium, e que é como uma criança. É preciso dar-lhe explicações sobre tudo. Ele avança, compreende e está cheio de entusiasmo, vai junto dos sábios que conheceu, quer explicar-lhes o que vê, o que agora sabe, mas eles não compreendem, então se irrita e os trata de ignários. Um dia, numa reunião de 10 pessoas, ele se apoderou da mocinha, como de hábito, a jovem médium, pela qual fala e age, perguntou-me quem era eu e por que sabia tanto sem nada ter aprendido, tomou-me a cabeça com as mãos e disse, eis a matéria, aí me reconheço, mas como estou aqui, como posso fazer falar este organismo que, entretanto, não é meu? Falais-me da alma,
Mas onde está que habita este corpo? Depois de lhe ter feito notar o laço fluídico que une o espírito ao corpo durante a vida, ele exclamou de repente, falando da jovem médium: conheço esta menina, eu a vi em minha casa, seu coração estava doente, como é que não está mais? Dizei-me quem a curou. Fiz-lhe ver que se enganava e que jamais a tinha visto. Não,